Quão amável ao Senhor é vossa casa. Felizes os que habitam vossa casa, para sempre haverão de nos louvar. Na verdade, um só dia em vosso templo vale mais do que milhares fora dele. Eu prefiro estar no limiar da vossa casa a hospedar-me na mansão dos pecadores. Queridos irmãos e irmãs em Cristo, nós percebemos o coração do salmista que vai ao templo sagrado, ao templo de Jerusalém, ao lugar onde Deus habita nesta terra, com o coração ardendo de amor por Deus, ardendo de amor por Javé, e considera estar na presença do Senhor uma grande graça, um grande benefício. É melhor estar no limiar da sua casa do que estar na hospedagem da mansão dos pecadores. Melhor ficar lá no cantinho, num lugar bem escondidinho, do que estar em lugar nobre aos olhos deste mundo, pois o lugar mais nobre de fato nesta terra é estar na presença de Deus, estar no lugar sagrado. O salmista considera que um só dia no templo do Senhor vale mais do que milhares de dias fora dele. Ou seja, se pudesse viver apenas um único dia na nossa vida, deveríamos desejá-lo, estar na presença de Deus, estar no santuário, estar na presença de Cristo Eucarístico, estar na Santa Missa. Porque um só dia nesta terra, na Santa Missa, vale mais do que vivermos 100 anos. Porque para Deus, um dia é como 1000 anos, 1000 anos é como um dia. E nós devemos caminhar nesta sabedoria e pedir, como o salmista em outro momento vai dizer, pedindo ao Senhor que ensine a contar os seus dias nesta terra. Dai ao nosso coração sabedoria e ensinar-nos a contar os nossos dias. O que significa isso? A sabedoria do homem que reconhece que o mais importante é pertencer a Deus. Esta sabedoria conduz o coração deste homem a viver, quer seja milhares de anos ou um único dia, sempre com o Senhor. Não importa se é na vida ou na morte, o que interessa é ser de Deus, é ser do Cristo, como disse São Paulo. Para mim, viver é Cristo, morrer é lucro. Ele vai dizer também em outro momento que se nós desejarmos de fato alcançar as coisas celestes, nós teremos, com certeza, como coroamento desse desejo, a eterna glória. Quer vivamos, quer morramos, pertencemos ao Senhor. Costumo sempre dizer isso, o mais importante não é nem morrer, nem viver, mas é viver à altura, estar sempre nesta consciência de que nós não pertencemos a nós mesmos, nós somos propriedades de Deus, redimida pelo sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. E nisto consiste a nossa grande dignidade, valemos o sangue do Senhor. Então, na vida ou na morte, pertencer ao Senhor. E estar nesta consciência, estar dentro do verdadeiro templo, é o corpo de Cristo. É estar unido ao corpo de Cristo pela Santíssima Eucaristia. É estar na presença do Deus Todo-Poderoso que desce do céu, se torna tão acessível para nós, quando Ele dá do seu corpo e do seu sangue na hóstia consagrada e no vinho consagrado. Isto é meu corpo que é dado por vós, este é meu sangue que é dado por vós. Tomai, comei, tomai e bebei. É o Senhor que nos concede este privilégio e nos ordena, fala de forma no imperativo para todos nós: toma e come, toma e bebe. É para você que eu derramei na cruz, que eu entreguei no altar da cruz. Isso deve fazer com que o nosso coração também arda como o coração do salmista, ou como o povo de Israel que caminhava pelo menos uma vez por ano ao templo de Jerusalém. Que alegria quando eu vi que me disseram: vamos à casa do Senhor. Jerusalém, nossos pés já se detêm diante das tuas portas. O povo ansiava para estar na presença de Deus e lá oferecendo o sacrifício ao Senhor, sabendo que ali na casa do Senhor até os pardais encontram abrigo, a andorinha ali faz os seus ninhos. Nosso coração deve desejar desta forma estar com o Senhor. Recordemos também que Jesus
ao entrar no templo de Jerusalém e ver como estavam fazendo da casa de Deus, da casa do Pai, um covil de ladrões, ele então expulsa com a ira divina, com o chicote na mão, aqueles homens que transformavam o lugar sagrado em lugar de corrupção, em lugar do Deus do dinheiro. Expulsa os cambistas, os vendedores de pombas, vendedores de cabritos, de cordeiro, de bois. Nosso Senhor fez isso porque eles estavam fazendo da casa do Senhor um ambiente que não era agradável ao próprio Altíssimo, que era o autor daquele templo, a razão daquele templo. E é Jesus que diz: destrua esse templo, reconstruirei em 3 dias. Jesus não falava do templo de parede, mas do seu próprio corpo. Quando questionaram a Jesus, dizendo: levaram tanto tempo para edificar esse lugar sagrado, você vai reconstruir em 3 dias? O que Jesus dizia com relação ao seu corpo era que todo aquele rito que estava acontecendo lá, do sacrifício de touros, de pombas, tudo que era realizado naquelas liturgias belíssimas ali, só tinha sentido por causa de Javé. E Javé enviou o seu filho Jesus, o Messias, o seu Cristo, o seu ungido, para poder se oferecer como sumo sacerdote, se entregar por todos nós, como diz a carta aos Hebreus. Ele entrou uma vez por todas no santuário, não com sangue alheio, não com sangue de animais, de bodes, cabritos, mas com o seu próprio sangue. O Antigo Testamento dá um novo seu lugar. Todo o sacrifício do Antigo Testamento era prefigurações daquilo que aconteceu de forma palpável e verdadeira e definitiva no sacrifício de Cristo. E ao entrar no templo e colocar ordem na casa de Deus, Jesus está falando: é por causa de mim, por causa do meu corpo, que esse templo foi edificado. Então pode destruir esse meu corpo, e no terceiro dia eu vou ressuscitar. Podemos estar numa grande catedral belíssima, catedral gótica, ou numa pequena capelinha simples, ou numa paróquia mais que é muito simples, a nossa paróquia. Nossa matriz não tem nada de ostensivo, nada que a gente pode se gabar. Nossa, que igreja linda, não é? Não é. É um galpão que a gente melhorado. Mas podemos estar numa grande catedral, lá em Roma, podemos estar aqui nesta igreja simples, humilde. Mais importante é estar unido a Jesus de Nazaré, que é caminho, verdade e vida. E movido pelo seu Espírito, bem dizer, aquele que é o autor de todo bem, o Divino Pai Eterno. É assim, na oração da Santa Missa que diz: nós nos dirigimos ao Divino Pai Eterno, por Cristo e pelo Espírito Santo. A Santa Missa é uma oferenda do próprio Cristo Jesus, o sumo sacerdote, que é o altar sobre o qual é ofertado, e é Ele mesmo o Cordeiro que se oferta ao Pai, no Espírito Santo. Isso nos recorda o que disse Jesus à samaritana, que questionou ao Senhor: onde é que devemos dar o louvor? É no templo de Jerusalém ou no Monte Garizim? Que os samaritanos faziam oferta a Deus, o seu sacrifício no monte sagrado para eles. Os judeus iam fazer o sacrifício no templo. Jesus, então, naquele diálogo com aquela mulher samaritana, diz para ela que os verdadeiros adoradores adorarão a Deus em espírito e em verdade. Quer seja no Monte Garizim, quer seja no Templo de Jerusalém, debaixo do pé de manga ou numa grande catedral. Os verdadeiros adoradores estão unidos a Jesus Cristo, que é o único sacerdote. Nos faz participar do seu sacerdócio para poder oferecer a única oblação agradável ao Pai, o único holocausto agradável ao Pai, que é capaz de pagar os nossos pecados e nos justificar na presença do Altíssimo. Percebe que nós que participamos da Santa Missa diariamente precisamos pensar sobre isso, para nós não só irmos à missa para cumprir o dever, porque é meu dia de cantar, é meu dia de presidir a Santa Missa, meu dia de fazer a leitura, porque se as pessoas deste Eldorado entendessem de fato que a Santa Missa não faltaria uma missa sequer, viria todos os dias, porque é melhor um só dia na presença de Deus do que milhares fora dele. Quando o noivo está presente, não se deve fazer jejum, disse Jesus.
Jesus falava de forma profética a respeito de que aconteceria um momento em que Jesus seria retirado. Quando o noivo for retirado, então os meus discípulos vão jejuar, vão ter que entrar numa penitência. Enquanto Jesus está sendo oferecido a nós nos altares, abraço, adore. Toda quinta-feira tem adoração. A primeira sexta-feira do mês também tem adoração do apostolado de adoração. Amanhã teremos mais uma hora de adoração. Busque o Senhor enquanto Ele se deixa encontrar. Porque o dia que for retirado o noivo, o dia que for proibido de celebrar a Santa Missa, o dia que for retirar Jesus do sacrário, e que nós desejarmos um dia do Senhor, nós não vamos ter a nossa luz. Temos em abundância a Santa Missa, temos em abundância o atendimento de confissão, temos tudo para nós sermos santos e perseverar e abastecer as nossas lâmpadas com o óleo sagrado da unção divina. Porque vai chegar um dia em que todos nós vamos estar dormindo numa madrugada dessas qualquer, vamos estar no meio da noite, que o noivo está chegando, ide ao seu encontro. E aí, na hora que você procurar as lâmpadas, para poder enxergar no meio da noite onde está o noivo, você vai ver que sua lâmpada está vazia, você vai pedir emprestado do seu esposo ou da sua esposa, do seu colega do grupo de oração, da sua irmã de apostolado de oração, do seu confrade. E aí ele empresta um pouco do teu óleo, da tua experiência de Deus, da tua adoração, das suas orações de texto, dos seus rosários, empresta um pouquinho do que você conseguiu obter na sua dedicação de oração diária, da dedicação da palavra de Deus. E o seu amigo, a pessoa que você pediu, vai dizer assim: não, melhor vocês irem comprar em outro lugar, porque essa aqui pode ser que falte para nós dois. Essa experiência é só minha, eu abasteci essa lâmpada para mim, não de forma egoísta, mas foi a minha experiência. Ninguém vai para o céu pelo outro. Quando às vezes a esposa vai para a igreja e ela convida o marido, mas não, ela reza por nós, você vai lá por mim. Na hora que for para o céu, ela vai por ela, não vai pelos dois. E é Jesus que disse que estarão dormindo na mesma cama, um será levado e outro será deixado. Duas mulheres estarão moendo no mesmo moinho, uma será levada, outra será deixada. Dois estarão jogando futebol, um será levado e outro será deixado. Duas irmãs estarão rezando em línguas, uma vai ser levada e outra vai ser deixada. Duas beatas do apostolado de oração, nós estamos rezando o texto, colocando a fita no coração de Jesus e fazendo a missa de desagravo. Uma será levada, outra será deixada. O que não é fazer coisas para Deus, é unido a Cristo Jesus. Deus não precisa de coisa das nossas ações, Ele nos quer. Se nós fizermos tudo isso para estar unido a Ele, nós seremos levados para o Senhor. Seremos recolhidos neste celeiro, neste cesto, como nós ouvimos hoje na parábola que o Senhor conta. Os anjos irão separar os homens maus dos homens justos. Por hora eles estão convivendo no mesmo lugar. Joio e trigo estão convivendo no mesmo terreno. Parece até serem iguais, mas vai acontecer um momento que os anjos vão ser enviados da parte de Deus para separar os homens maus dos justos, os cabritos dos cordeiros, o joio do trigo, lançarão os maus na fornalha de fogo, e haverá choro e ranger de dentes, é o inferno. E Jesus pergunta: compreendestes tudo isso? Porque a gente é cabeça dura, a gente ouve isso sempre, nós estamos ouvindo isso tempão. Começou com um domingo com a leitura completa da parábola, depois foi sendo dividida esta mesma leitura ao longo da semana. Quem participou da missa do domingo, as duas domingos atrás, pôde observar que nós estamos repetindo as leituras divididas parte por parte. É como se Jesus desse um tapa na nossa cara, né? Tapa de luz, dizendo, ou saculejar a nossa camisa, pega pela goela. Você está entendendo mesmo o que eu estou querendo dizer? Sim, Senhor, nós entendemos. Então, viva conforme esta palavra. Seja bom, seja justo, seja trigo, não seja joio, não seja justo, não seja cabrito. Escolha o lado certo, o lado direito. Faça a sua parte, porque vai chegar o dia do julgamento. Assim, pois, todo mestre da lei, que se torna discípulo do reino dos céus, é como um pai de família que tira do seu tesouro coisas novas e coisas velhas. Aquele que é capaz de pegar o que é antigo de valor e aquilo que é novo de valor e fazer essa mescla. Não rejeita o novo pelo novo, nem
nem acolhe o velho pelo velho, ou o contrário, não acolhe o novo pelo novo, nem rejeita o velho pelo velho, mas vai fazendo, buscando na tradição da igreja as coisas boas, sem desprezar o que foi dito no passado, porque aquilo foi dito com muita inspiração, com muita sabedoria através dos santos, de toda a construção da doutrina católica. E o novo que vai chegando, ele tem que ser medido a partir do que já foi na tradição refletido. E aí a gente não vai se perder, porque vai chegar um momento que vai haver a separação dos peixes bons dos peixes maus. Os peixes bons recolhidos. Queira desejar ser recolhido pelo Senhor. Para tanto, faça a sua parte, como fez Moisés, de ir para o templo sagrado, edificar o templo de Deus. Moisés levantou o santuário, colocou as bases e as tábuas, assentou as vigas, ergueu colunas, ele construiu, edificou um lugar sagrado, pondo em cima a cobertura de uma tenda, como o Senhor lhe havia mandado. Depois, tomando o documento da aliança, depositou dentro da arca e colocou sobre ela o propiciatório. E ali introduziu a arca no santuário e pendurou diante dela o véu da proteção, como o Senhor tinha prescrito. Naquele dia aconteceu o Senhor repousar sobre aquele local. E o Senhor se fez presente na vida daquele povo através deste lugar sagrado onde estava o propiciatório, onde estavam as tábuas da lei. Que maravilha poder entrar na presença de Deus, os lugares sagrados, os objetos sagrados, as capelas, o oratóriozinho que você tem na sua casa, você fazendo o seu cenáculo, sua oração uma vez em família. Faça das suas casas, dos seus lares, igrejas domésticas, suas pequenas igrejas. Porque vai chegar o momento que a verdadeira igreja vai estar reunida nos lares, porque no lugar mesmo sagrado vai estar sentado o opositor de Deus, o anticristo. Vamos estar celebrando um outro culto que não é a Santa Missa. Então é a hora de nós aproveitarmos, enquanto o noivo se deixa encontrar, para nos unirmos àquele que é a razão do tempo e a razão da nosso culto. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.